Será que riqueza é para você que é cristão? Será que Deus se agrada do dinheiro? Será que a Bíblia condena que você se torne alguém que tenha riqueza? Esse é um assunto que talvez seja polêmico para você, ou talvez você seja uma pessoa bem resolvida a respeito disso. A grande questão é que você precisa entender de fato qual que é a percepção que a Bíblia nos traz a respeito da riqueza. Na verdade, existem mais versículos falando sobre dinheiro do que falando sobre fé. E nesse vídeo eu quero ensinar você a construir uma mentalidade de riqueza. Você precisa ficar comigo até o final para que você acesse a terceira lição que vai ser compartilhada aqui. Eu vou compartilhar com você 3 lições a respeito da construção de mentalidade de riqueza dentro do livro de Provérbios, um livro que contém muita sabedoria milenar. E a terceira lição, ela é primordial se você quer construir riqueza, quer ter mentalidade de riqueza. Então, fique comigo até o final, porque essa jornada, essa aula vai mudar os seus resultados. Eu sou o Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Quem já acompanha, já sabe que aqui é um canal que você assiste com caneta e papel na mão, porque você tem acesso a aulas profundas, conteúdos que ajudam você a desbloquear o seu potencial, a liberar prosperidade sobre a sua vida, ajuda você a acessar sabedoria para evitar problemas e construir prosperidade e riqueza. Aqui é um canal que você acessa conteúdo sobre empreendedorismo e liderança. Esse é o canal que vai fazer você andar acima da média. Então, você que quer fazer parte de um grupo seleto de pessoas que estudam com a gente aqui, que tem o desejo de crescer, mudar de nível, estar acima da média, você está no lugar certo. Para você não perder nenhum conteúdo, se inscreva no canal. A gente tem uma meta ousada aqui, quem acompanha a gente sabe qual é essa meta e você que está chegando agora vai ficar sabendo. A nossa meta é atingir os primeiros 1000 inscritos no canal. É um grande desafio, eu conto com você que está aqui, está acompanhando essa aula, um conteúdo de valor. Você não paga nada por isso, é 100% gratuito. Então, se você se inscrever, já vai estar ajudando muito a gente aqui a progredir e também a alcançar mais pessoas através dessa mensagem. Além de você se inscrever, é interessante você ativar o sininho de notificação. Assim você não fica de fora das próximas aulas que serão aqui lançadas no canal. Aqui tem aula todo domingo e toda quinta-feira. É liberada a aula para você poder acessar. Os domingos às 8 da manhã e às quintas-feiras às 8 da noite. Então, ativa o sininho de notificação e já deixa comentário aí na aula. O que você está achando? Se você já acompanhou mais aulas, se você tem sugestão de conteúdo, a gente está aberto aqui a compartilhar cada vez mais informações preciosas com você. Tá bom? Bora para a aula? Como eu disse, são 3 lições extremamente poderosas que vai ajudar você a construir uma mentalidade de riqueza. Primeira lição, a gente vai encontrar aqui em Provérbios 21:5, que diz o seguinte: os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E aí, você é diligente ou você é apressado? A grande questão é que o apressado nem planos faz, porque quem está com pressa não tem tempo para parar e planejar. Sempre vai agir de forma impulsiva e sem pensar no que está fazendo. Então quem tem mentalidade de riqueza não anda apressado para tomar decisões, não anda apressado para construir riqueza. Quem tem mentalidade de riqueza entende que o tempo é precioso e o utiliza de maneira estratégica. Eu já fui muito apressado na minha vida. Quando eu não entendia sobre a mentalidade de riqueza, eu acreditava que conquistar riqueza é algo que você faz da noite para o dia, com muita velocidade e rapidez. E por pensar assim, eu acabei criando problemas e perdendo dinheiro. Talvez isso já tenha acontecido com você. Um dia um amigo me convidou para fazer parte de um negócio onde investia X valor e eu teria um retorno de 20% ao mês. Olha que loucura! Nada paga esse retorno em relação ao investimento. Se você for investir o seu dinheiro hoje, o que normalmente se paga no mercado aí, dependendo do tipo de investimento que você for fazer, é 14%, 15% ao ano. E esse negócio que esse amigo me prometeu era um retorno de 20% ao mês. O que aconteceu? Eu perdi todo o meu dinheiro e depois eu descobri que eu caí numa pirâmide financeira. Então, por estar com pressa, por querer construir riqueza, eu não pensei sobre a minha ação. Eu não pensei sobre as consequências.
e eu também não tinha paciência de esperar um resultado no longo prazo. Então, aqui em Provérbios, o que Salomão está dizendo é que o diligente é aquele que é cuidadoso, cauteloso, é aquele que faz planos. Esse é o tipo de gente que consegue ter fartura, ter crescimento, ter abundância. Então, quando você precisa tomar uma decisão importante, quando você quer construir algo importante, você tem que ser diligente. E quando você faz o plano para poder chegar no teu objetivo, você tem mais clareza. Um plano ajuda você a ter previsibilidade. Você sabia que quando um avião ele vai fazer uma viagem, é necessário um plano de voo? No plano de voo, identifica o ponto de partida, de qual aeroporto está saindo, e o ponto de chegada, qual aeroporto que está indo. Quando ele tem um ponto A e o ponto B, ele entende exatamente a distância dessa viagem. No plano de voo, identifica-se a velocidade que esse avião vai percorrer esse trajeto, identifica a altitude que esse avião vai voar ao longo desse trajeto, identifica qual que é a quantidade de pessoas que vão dentro desse avião e o peso, a bagagem que esse avião vai levar. Também é possível identificar no plano de voo se vai ter turbulência. Olha que interessante, com o plano de voo tem previsibilidade de turbulência. Não sei se você já andou de avião, mas se você já viajou de avião, entende que existem momentos que vem turbulência e dá aquela chacoalhada no avião. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei de avião, foi uma viagem quando eu trabalhava numa empresa multinacional, nós saímos de Campinas para até o sul ali, em Santa Catarina. E teve turbulência. Quando chacoalhou o avião, me deu um frio na barriga, porque a impressão que a gente tem, dependendo da turbulência, é que vai cair o avião. Só que o avião passou pela turbulência e seguiu viagem, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer sobre a turbulência aqui nesse nosso exemplo? Se você tem um plano e você sabe que tem uma turbulência no meio do caminho, você sabe como vai lidar com essa turbulência. É por isso que existe a previsão ali no plano de voo. Porque se tem uma turbulência que a aeronave não suporta, não vai seguir por aquele caminho ou vai cancelar o voo. O plano é para você tomar decisões assertivas e evitar possíveis problemas no caminho. Às vezes tem problemas no caminho que pode te trazer ruína. Às vezes tem problemas no caminho que você só tem que pensar como resolvê-los e andar adiante. Inclusive, falando nisso, vou deixar um card aqui em cima. Na nossa última aula nós falamos sobre os problemas. Você clica no link aqui depois e assiste essa aula. Você vai entender quais são os tipos de problemas que nós passamos na vida e como lidar com eles. Voltando aqui para a nossa percepção, então o plano de voo te dá mais previsibilidade. Então, a pessoa que é diligente, que é cautelosa, ela tem um plano, está desenhado no papel. Se for para investir em alguma coisa, ela sabe quanto vai investir. Ela vai conseguir mensurar o risco que ela vai correr. Ela vai entender a previsibilidade de caixa que ela vai precisar para suportar até que a empresa gere retorno. Então, o plano é muito importante. Para quem quer construir mentalidade de riqueza, faça planos antes de agir. Essa é a nossa primeira lição. Lição de número 2. O dinheiro não aceita desaforo. O que é isso? Se você não souber usar o dinheiro, se você não souber cuidar do seu dinheiro e não tiver mentalidade de riqueza, ele vai evaporar, ele não volta mais. Você já viu caso de pessoas, e a grande maioria, tá? Pessoas que ganham na Mega Sena, ganham milhões de reais e saíram da pobreza, se tornam milionários, multimilionários. Depois de alguns anos, o que acontece? Eles estão na pobreza de novo. Eles conseguem acabar com todo aquele dinheiro que eles ganharam. Você entende que não é sobre ter dinheiro a mentalidade de riqueza? Porque a pessoa que tem a mentalidade de pobreza com dinheiro vai dar um jeito de acabar com o dinheiro novamente. Mas a mentalidade da pessoa que carrega a mentalidade de riqueza com dinheiro vai fazer o dinheiro multiplicar, vai saber trabalhar o capital. Então, nós temos aqui um provérbio que fala sobre isso. Olha só o que diz aqui. Provérbio 21:20 diz assim: os sábios têm riqueza e luxo, mas os tolos gastam tudo o que ganham. Olha que interessante. Quem que é o sábio? O sábio é aquele que carrega a sabedoria. E nós sabemos que a sabedoria ela vem através da observação, ela vem através da revelação de Deus, ela vem através das experiências suas na vida, positiva ou negativa. Também vem pela capacidade de aprender com os erros dos outros. Vou te dar um exemplo aqui. O inteligente, quando cai dentro do buraco, ele tem inteligência para sair de lá. O sábio, por ser sábio, evita cair dentro do buraco, porque ele aprende com o erro do inteligente. Então a sabedoria, ou quem carrega a sabedoria,
consegue evitar problemas, consegue gerar riqueza, consegue prosperar. Por isso que você deve buscar a sabedoria. Porque a sabedoria vai te ajudar a construir os resultados de maneira mais acelerada. Quando você é sábio, você vai procurar fazer as coisas de maneira mais prudente. Um exemplo que a gente acabou de citar é fazendo os planos. E também, quem carrega sabedoria e vai fazer algum tipo de projeto cujo qual nunca teve experiência, qual que é o comportamento? Buscar a experiência de outras pessoas. Paga por acesso, paga por mentoria, paga por conhecimento de pessoas que já chegaram aonde essa pessoa deseja chegar. Com isso, ela está acessando o conhecimento de quem já tem sucesso naquilo, trazendo para si e aplicando. Assim não vai precisar sofrer e aprender na raça. Não vai precisar aprender com os próprios erros, já aprende com o erro de quem já chegou lá. Você pode chegar em alguém que é tolo e falar assim, ó, você vai ter que pagar, vai ter que investir para aprender algo novo. A pessoa fala, de jeito nenhum, é muito caro. Caro é você ficar na ignorância. Caro é você ficar cometendo os mesmos erros porque não sabe sair dessa situação. Caro é você pagar pelos seus erros mais de uma vez. Então quem tem sabedoria, investe em conhecimento, investe em mentoria, avança, aprende em livros, vídeos como esse, você está adquirindo sabedoria. E como a gente aprendeu aqui, que o sábio, ele tem riqueza. Você precisa ter uma coisa em sua mente, riqueza não é dinheiro especificamente. Riqueza é você ter prosperidade em várias áreas da sua vida. Se você tem uma família abençoada, saudável, filhos que estão andando por um bom caminho, uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso que cuida de você. Isso é riqueza. Se você tem um corpo saudável, se alimenta bem, cuida da sua saúde, isso é riqueza. Se você tem uma empresa que proporciona benefícios para os seus clientes, proporciona um ambiente seguro para os funcionários, isso é riqueza. Se você tem bons amigos, isso é riqueza. Se você anda com Deus, tem uma vida espiritual, que te traz comunhão com Deus, que te faz tomar decisões assertivas e te leva pelos princípios do reino, isso também é riqueza. E aqui ele fala assim, que o sábio tem riqueza e luxo. Então a sabedoria te proporciona construir riqueza e também ter luxo. Luxo tem muito a ver aqui, ó. Eu até fiz a anotação. Ó, luxo evolui de um sinônimo de ostentação material para um conceito mais amplo, focado em excelência, exclusividade, experiência e bem-estar. A gente já pensa assim que luxo tem a ver com aquele carro muito chique, né? Com aquela casa incrível. Não é o material, mas é o que o material proporciona. Um carro de luxo te proporciona muito bem-estar, sim ou não? Então essa é a visão. E aí ele fala depois que os tolos gastam tudo que tem. Como o exemplo que eu dei aqui do ganho na Mega Sena, a pessoa ganha milhões e milhões e gasta todo o dinheiro. Por quê? É tolo. Ele não sabe usar inteligência financeira e também não quer aprender sobre inteligência financeira. O tolo despreza a sabedoria. Então ele não vai acessar a sabedoria e vai viver na ignorância. Por mais que você dê um conselho e fala para ele, não vai por aí, ele vai fazer o que não deve fazer. O que mais que o tolo costuma fazer? Ele gasta o dinheiro que não tem para impressionar as pessoas que não estão nem aí para ele. Ele anda com o carro que não pode andar. Ele se comporta como rico e gasta como rico e não tem dinheiro para manter isso. Isso não é riqueza. Isso é ser tolo. Isso é desaforo com dinheiro. É se enfiar em dívidas para poder mostrar para as pessoas que é alguma coisa. Quem tem a mentalidade de riqueza não se preocupa em ficar mostrando os bens para os outros. Pode perceber, as pessoas que têm mais dinheiro, eles não estão preocupados com isso, em ficar ostentando, em ficar mostrando, em ficar, sabe, querendo a aprovação das pessoas, não. Sabe por quê? Porque a riqueza ela é natural. Quem tem riqueza não fica apegado ao dinheiro, ele sabe que não é sobre o dinheiro. É muito mais profundo do que isso. Agora a gente vai para a nossa terceira lição. Me diz aí, você está gostando? A gente falou sobre aqui, ó. A primeira lição, faça planos antes de agir. E a segunda lição, o dinheiro não aceita desaforo. E aí, já caiu algumas fichas aí? Te fez pensar sobre algumas coisas, comportamentos que você precisa melhorar e observar? Lembrou de alguém que age dessa forma? É muito natural que tenha pessoas assim ao seu redor. Olha só, se você está gostando, comenta aqui o que você está achando até aqui. Se inscreve no canal, a gente precisa alcançar os 1000 inscritos. Eu acredito que você vai me ajudar nessa missão. Mais pessoas precisam aprender sobre isso. Aí embaixo aqui do vídeo, clica e compartilha com o pessoal lá do grupo da família. Fala aí, gente, vocês querem construir riqueza?
Não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Vem aprender nessa aula com o Eduardo. Manda lá no grupo da família, alcance mais pessoas. Assim a gente liberta mais pessoas da ignorância, ok? Olha só, vou falar para você agora do terceiro ponto. O terceiro ponto, ele é extremamente importante. Você vai perceber, mais uma vez, que não é sobre o dinheiro. Eu me lembro, um dia eu estava estudando, era tarde da noite, eu estava em casa, minha mãe foi lá na minha casa, né? Ela chegou, estava estudando, não me lembro, acho que era umas 9 horas da noite, eu passei o dia todo estudando. E aí ela falou, nossa, está estudando e tal, não sei o quê. Eu falei, tô mãe, tô estudando, eu quero ficar rico. Aí a resposta da minha mãe foi assim, ó, riqueza ou dinheiro não traz felicidade. A reação, quem pensa que riqueza tem a ver com dinheiro, já pensa desse jeito. E aí quando minha mãe respondeu, e eu percebi que eu já tinha amadurecido a minha mentalidade a respeito de riqueza, eu falei com ela de forma educada. Falei, mãe, dinheiro não tem a ver com felicidade. O dinheiro não tem a ver com o coração. O dinheiro é só papel. Você conhece pobre que está triste? Ela falou, sim. Você conhece rico que está triste? Sim. Então percebe que o rico, mesmo com o dinheiro, fica triste, o pobre, mesmo com o dinheiro, fica triste? Da mesma forma, o rico com dinheiro pode ficar feliz e o pobre, sem o dinheiro, pode ficar feliz também. Então, não é sobre o dinheiro, é sobre o estado de espírito a felicidade. A grande questão é que a gente aprendeu muita coisa errada. Por muito tempo eu ouvi pessoas dizerem assim, ó, o dinheiro é a raiz de todos os males, está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe? A pessoa que ama o dinheiro, esse sim, vai passar maus bocados. Porque quem ama o dinheiro, coloca o dinheiro à frente de pessoas. Coloca o dinheiro às vezes acima até de Deus. Você sabe qual que é o maior inimigo de Deus? É o dinheiro. É a idolatria a Mamon. Esse é o maior inimigo de Deus. E as pessoas que amam o dinheiro estão amando o inimigo de Deus. E como que você pode amar o inimigo de Deus e amar a Deus? Percebe que não faz sentido? Então, o amor ao dinheiro é que atrapalha as pessoas a prosperarem, a serem ricas de verdade. É quando a pessoa ama o dinheiro que ela começa a desprezar os outros. É quando a pessoa ama o dinheiro que ela coloca as coisas na frente das pessoas. Então, naquela noite, eu quis passar para minha mãe a visão de que não é sobre o dinheiro em si, mas é sobre o coração. E essa terceira lição tem a ver com isso. A terceira lição diz o seguinte, o generoso prosperará. Você quer prosperar? Quer prosperar? Você precisa ser generoso. A pessoa que tem amor ao dinheiro, dificilmente ela é generosa. Porque o generoso, ele é bondoso. O generoso, ele gosta de ajudar, sem pedir nada em troca. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o generoso? Vamos ver aqui, ó. Provérbios 11, 24 e 25, tá assim, ó. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Olha só que interessante. Quem dá de forma generosa, a riqueza cada vez mais aumenta. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ó, o cara que está apegado aqui com o dinheiro, quando ele tem a oportunidade de ajudar alguém, ele não ajuda, porque ele ama o dinheiro. E como ele ama o dinheiro, ele tem medo de perder o dinheiro, tem medo de ficar pobre, guarda tudo debaixo do colchão e não compartilha quando pode compartilhar, quando precisa ajudar. Ele quer tudo para ele, quando na verdade ele está com medo de ficar pobre de novo. Então ele retém isso. E o que isso faz? Cai na pobreza. Percebe? Quem tem medo de perder, acaba perdendo. Quem ama o dinheiro, acaba retendo ele, não consegue avançar, não multiplica. Você percebe que é só uma pessoa dinheirista. Ele é tão pobre, que tudo que ele tem é dinheiro. Aí ele continua dizendo assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Percebe que é como a lei da semeadura aqui funcionando? O generoso, ele prospera, porque ele possibilita alívio para as pessoas e, consequentemente, ele colhe alívio. O alívio vem sobre a vida dele. É como se o dinheiro passasse pela vida dele e voltasse a passar de novo, porque ele é abundante. Ele consegue, através do seu comportamento, atrair ainda mais riquezas. Isso é sobre merecimento, é sobre gratidão, é sobre abençoar vidas. Então, para você ser generoso, você precisa entender que o seu coração não pode estar apegado ao dinheiro e que o dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta para proporcionar para você e para sua família
realização de sonhos, segurança, bem-estar. É uma ferramenta para poder proporcionar ajuda para parentes. É uma ferramenta para poder proporcionar ajuda para pessoas da comunidade onde você convive, na igreja onde você vai. É uma ferramenta para poder patrocinar o reino dos céus. Então, se você olha para o dinheiro como uma ferramenta, você usa ele de maneira estratégica para construir coisas, para mudar vidas, para gerar resultados. E isso agrada muito o coração de Deus, porque ele percebe que você é rico de verdade, que você tem uma mentalidade de riqueza. Então, o segredo é ter generosidade. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de abençoar alguém, você sentiu vontade de abençoar essa pessoa, faça isso com alegria. Faça isso de todo o seu coração, sem esperar nada em troca. Pratique a generosidade. Às vezes, você sente vontade de abençoar alguém e não abençoa, porque você fica preocupado em faltar algo para você. E aí acaba faltando. E às vezes Deus vai provar o seu coração em momentos que você vai ter bem pouco. E aí, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus perguntou se alguém tinha alguma coisa. Aparece um jovem, uma criança, olha que coração generoso. Ele diz, olha, eu tenho alguns pães e alguns peixes aqui. Embora ele estivesse diante de uma grande multidão, ele quis compartilhar o que ele tinha. E a partir daquele pouco que ele tinha, Jesus fez muito. Ele não se preocupou, nossa, tem um monte de gente aqui, se eu for compartilhar com essas pessoas eu vou ficar sem. Não, ele quis compartilhar o que ele tinha, porque ele não estava esperando nada em troca. Então o segredo para você ter uma mentalidade de riqueza é ter generosidade no seu coração. É você entender que você pode abençoar cada vez mais vidas, independente se você tem muito ou pouco. Ser generoso não é só quando você dá dinheiro. Às vezes você é generoso quando você dá seu tempo para a pessoa. Você carrega o entendimento, carrega a sabedoria, tem conhecimento de riqueza e às vezes a pessoa não consegue te acessar. Você disponibiliza o seu tempo, você doa o seu tempo, seja através de uma aula, ou seja através do cuidado de pessoas em lugares específicos, indo numa ONG, indo num orfanato, indo num asilo. Tudo isso arremete a um coração generoso. E é tão bom falar de coração generoso, sabia? Porque eu tenho certeza que se você tem um coração generoso, você sentiu alegria e orgulho agora. E Deus se alegra disso. E se você não tem, comece a praticar a generosidade. Você vai perceber que as coisas vão fluir mais na sua vida. Porque quem tem um coração generoso tem bondade no coração. Quanto mais bondade no seu coração, mais frutos de bondade você vai proporcionar para as outras pessoas. Quem tem um coração generoso, semeia. E toda semente carrega um fruto. E quanto mais sementes você lançar, mais frutos você vai colher e pessoas ao seu redor vai colher. Percebe? Essa terceira lição ela é incrível. Pratique a generosidade. Isso é mentalidade de riqueza. Então sim, Deus quer que você prospere, que você seja abençoado, que você seja rico, para que você abençoe outras vidas. Mas esteja com o seu coração preparado para isso. E aprenda a construir essa mentalidade. Coloque em prática as nossas 3 lições. Faça planos antes de agir. Entenda que o dinheiro não aceita desaforo. E a terceira lição é: o coração generoso prosperará. Ok? Gostou da aula? Comenta aqui. Fala para mim se você gostou. Eu te vejo numa próxima aula. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.